o Espírito de Deus, Deus que pode estar em qualquer lugar, que paira sobre toda a criação, que paira nesse mundo e paira também neste universo. Esse é o tema, então, sobretudo desse final de semana, do 26º domingo do tempo comum. Temos a primeira leitura do livro dos Números, que mostra um pouquinho esse grande exemplo da presença de Deus e dos desígnios de Deus, que são, às vezes, além das nossas compreensões. Na primeira leitura nós temos Moisés que está conduzindo o povo do Egito para a terra prometida, e Moisés se depara com inúmeros problemas durante a caminhada. Moisés está conduzindo 600.000 homens, diz a palavra de Deus. E nós sabemos que a Bíblia sempre, quando colocava um número de pessoas, sempre colocava um número só dos homens. Então são 600.000 homens, sem contar então as mulheres e crianças. Então, uma grande população que Moisés está conduzindo rumo à terra prometida. E aqui é interessante as várias situações que vão surgindo, sobretudo em relação à fome e à sede. O que acontece é que Moisés reza a Deus, em vista de tantas dificuldades. Ele foi escolhido sozinho, ele foi chefiado e, sobretudo, está com Deus, chefiando o povo sozinho. Moisés então reza a Deus e Deus pede para Moisés escolher 70 pessoas, 70 anciãos, para ajudá-lo então na condução do povo para chegar à terra prometida. Eles vão então receber o Espírito Santo de Deus na tenda, chamada tenda da reunião. Só que o interessante, a primeira leitura de hoje nos traz, 2 não quiseram ir. Dos 70, 68 foram. 2 não quiseram receber essa missão de Deus. Ficaram então ali nas suas tendas. Eles, no momento em que os 68, lá na tenda da reunião, estavam recebendo o Espírito Santo de Deus, eles nas suas tendas também receberam o Espírito Santo de Deus. E isso nos mostra um pouquinho que nós não podemos fugir à missão que Deus vai revelando na nossa vida. Nos chama a atenção, nos faz refletir um pouquinho, se às vezes aquilo que Deus planta em nosso coração, aquilo que Deus coloca em nossa vida, se nós fugimos, se nós não aceitamos os desígnios de Deus, aquilo que Deus vai aos poucos mostrando para nós através dos sinais. Esses 2 homens não quiseram ir, esses 2 homens não quiseram aceitar a missão que Deus tinha colocado nas suas vidas. Mas Deus deu o Espírito Santo a eles também. E aí então nós vimos que uma pessoa corre até a tenda da reunião e conta para Moisés que aqueles 2 que não quiseram ir também receberam o Espírito. E aí nós temos Josué, aí entra a parte central de hoje. Josué vai reclamar-se com Moisés. Aqueles 2 que não quiseram ir também receberam o Espírito. E estão lá nas suas tendas, cada um na sua tenda, também profetizando. E aí então Josué pede para que Moisés os cale. E aí nós vimos então na primeira leitura de hoje que Moisés diz para ele: quem dera se todos eles também, todo o povo que eu estou conduzindo, também recebesse o Espírito de Deus. Nós precisamos entender um pouquinho, sobretudo a assumir. Deus escolhe cada um de nós para uma missão e nós não podemos fugir de Deus. Não assuma muitas vezes as responsabilidades do trabalho, na família, na igreja, que você não possa cumprir. Isso é muito importante. Não seja centralizador. Moisés nos dá o exemplo de como não ser centralizador. Moisés não teve ciúmes. Às vezes em nossa vida nós, por ciúmes, não queremos passar à frente o nosso trabalho, ou não queremos dividir o nosso trabalho, o nosso poder, as nossas responsabilidades com as outras pessoas. Divida o seu trabalho, divida as suas funções, não centralize só em você. E isso seja em qualquer lugar, seja no seu trabalho, na igreja, em todos os ambientes onde estamos. Nenhuma igreja tem o monopólio do Espírito Santo. Nós não podemos nunca dizer que a salvação está nesta ou naquela igreja.
Deus nos mostra isso hoje. Deus está presente em todo lugar. É claro que, pela doutrina da nossa igreja fundada através do fundamento dos apóstolos, nós sabemos que na Igreja Católica que há todos os elementos de salvação. Os sacramentos, por exemplo, Nossa Senhora como nossa mãe, que às vezes as nossas outras irmãs não possuem. Mas nós não podemos afirmar que Deus não está também nas outras religiões. Que Deus não atua também com a sua graça e o seu Espírito nas outras religiões também. Por isso, então, nós precisamos entender. Às vezes, não aceitamos a ajuda das outras pessoas. Temos medo de perder o poder por ciúmes, às vezes inveja. Precisamos enxergar quando é a hora de parar e passar a responsabilidade a outros. Essa leitura, a primeira leitura de hoje, foi escrita há 3.200 anos atrás. E Moisés nos dá um grande exemplo de uma pessoa que não fica apegada ao poder, que não ficou apegada a toda a população que ele estava conduzindo. Ao contrário, ele repartiu com os outros 70 homens sua responsabilidade. No Evangelho de hoje, nós temos Jesus, continuação de domingo passado. Jesus continua ensinando os apóstolos. E aqui, como nós acompanhamos semana passada, os apóstolos, semana passada, brigam por causa do poder. Quem será que deve ser o mais importante de nós 12? E Jesus então mostra e dá a lição para eles que quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos, que tenha o coração como o coração de uma criança. Hoje nós vimos que os discípulos, ao voltar então da sua missão, contam para Jesus que encontraram um homem que estava falando no nome de Jesus e curando pessoas no nome de Jesus. Os apóstolos tomam a decisão de proibir o homem de falar. Não é exatamente o que Jesus quer. Jesus proíbe os apóstolos de proibir alguém de curar em nome deles. Precisamos então ser abertos, acolhedores com o diferente. Os apóstolos, infelizmente, continuam pensando como o mundo, poder e ciúmes. Não é possível, pensam eles, que alguém vai fazer um milagre, que alguém possa ser importante como nós, que não está no nosso grupo dos 12. Jesus chama a atenção dos 12 apóstolos. Uma outra pessoa também pode falar em nome de Jesus, estando ou não estando no grupo. Os apóstolos têm medo de perder a sua exclusividade. Só nós somos os discípulos de Jesus. Só nós estamos seguindo Jesus. Deus pode muitas vezes atuar em todos os lugares, e Deus pode também atuar em outras pessoas. Também a mensagem é a mesma coisa que nos diz a primeira leitura. O reino de Deus é maior do que a igreja. Essa sabedoria a igreja tem no catecismo da Igreja Católica. O reino de Deus, os projetos de Deus, é muito maior do que a missão da Igreja Católica. Por isso que nós precisamos entender que Deus pode também conduzir outras pessoas que não estão dentro da igreja à salvação. Outros povos que não estão dentro da Igreja Católica também à salvação. O reino de Deus é muito maior do que a igreja. E aí então nós temos o segundo ponto que Jesus ensina aos apóstolos: não escandalizar os pequeninos, os que têm menos fé, os que têm menos instrução. Não podemos ser um mau exemplo para os outros. Como é que você é lá fora? A hora que a missa termina, que você sai porta fora da igreja, durante a semana, nos ambientes onde você passa, qual é o seu testemunho? Você é de uma forma dentro da igreja, no trabalho da igreja, por exemplo, em casa, no trabalho, você se transforma em outra pessoa, às vezes negativamente, ou a mesma pessoa que você é na igreja, gentil, boa, pacífica, você também é nos outros lugares por onde você passa. Não podemos ser um mau exemplo lá fora para os outros. Olhar sempre nossas atitudes em todos os lugares. Como é que eu estou, sobretudo no meu dia a dia, na minha vida, nos lugares onde eu passo? Quais são as minhas atitudes? O que é que eu faço? E depois, então, nós temos o terceiro ponto que Jesus ensina também os apóstolos: a eliminação das situações de pecado.
Primeira coisa que Jesus vai nos dizer é que se a sua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Não é que é para fazer isso ao pé da letra, na íntegra. É o que Jesus vai nos ensinar hoje. A mão, muitas vezes, é entendida como as coisas que nós fazemos. O que é que você está fazendo que te leva a pecar? E aí, então, nos cabe uma reflexão. O pé é para onde nos leva. Aonde é os lugares, que lugares você está indo que te leva a pecar? E chama a atenção também para isso. E o olho? O olho tem a ver com o conhecimento. O que é que eu estou vendo? O que é que vocês estão vendo? O que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos assistindo que nos leva, sobretudo, também a pecar? Nós precisamos, então, cortar as raízes, identificar o início da situação de pecado. O que é que te leva a pecar? As tentações que entram dentro do nosso coração. As situações de tentação que nos levam, sobretudo, a pecar. E é aí, então, que nós devemos atacar. É na raiz, para não pecar depois. Atacar a tentação, atacar a raiz da tentação e, sobretudo, conseguir vencer o pecado. Vencer o pecado e vencer a tentação que vai entrando em nossa vida e em nosso coração. Por fim, então, Jesus nos ensina e nos mostra o céu e o inferno. O céu e o inferno são possibilidades de destino para nós. Tem muita gente que não acredita no inferno, acredita só no céu. Se o céu é uma possibilidade de existência, e nós acreditamos nisso, o inferno também é uma possibilidade e também existe. O inferno não existe porque você não acredita. O inferno está lá. Você acreditando ou você não acreditando, ele está lá. Também é uma possibilidade de destino para cada um de nós. E Jesus deixa claro hoje isso no finalzinho do Evangelho. Qual é o nosso comportamento, como está sendo o dia a dia da nossa vida, para pensarmos qual possibilidade, o que é que estamos fazendo para merecer o céu no final do caminhar de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.